Você acabou de chegar, eu já vou te mandar uma pergunta que eu estou encafifado com isso o dia inteiro. Carla Zambelli recebeu ontem a condenação, aí, terminou, né, na verdade, concluiu aí o julgamento da primeira turma, 10 anos de prisão, para começar cumprindo inicialmente regime fechado, cassação do mandato e 2 milhões em multa, ela e o Walter Delgatti. Hoje ela corre para a imprensa e dá uma espécie de coletiva em que foi, durante a coletiva, servida por uma assessora com uma bandeja cheia de comprimidos e tomando um monte de comprimido, dizendo que tem 1000 problemas, e falou assim, ó, eu não posso ser presa, não tem como eu cumprir a pena no regime fechado, porque assim, se eu for presa, eu morro. Explica isso aí pra gente, Cacai. Essa execução penal aí é meio freestyle, né? O que a Carla Zambelli está achando que é a lei? Essa várzea, assim, se eu for preso eu morro e então eu não vou ser preso. É claro que isso é um deboche com a nossa cara, mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão. Olha, evidentemente eu não conheço a situação de saúde da Carla Zambelli. É natural que a pessoa que foi condenada a 10 anos, regime fechado, que ela tente, de todas as formas, não ir para a cadeia, todas as formas possíveis dentro da legislação penal. Se ela tiver uma doença, eu não conheço, que for uma doença que não possa ser tratada no sistema prisional, ela poderá ter direito, sim, à prisão domiciliar. A prisão domiciliar, ela não é usada de uma forma completamente indiscriminada. Tem muita gente nas cadeias brasileiras, muita gente, pessoas pobres, pessoas negras, pessoas que não deveriam estar presas, que, em tese, teriam direito a uma prisão domiciliar. Porque o sistema carcerário brasileiro é absolutamente desumano. Uma cela onde deveria caber 10 pessoas tem 20. Então, se a pessoa tem uma fragilidade de saúde forte, ela deveria ter o direito, sim, a uma prisão domiciliar, com tornozeleira, com as restrições que normalmente as pessoas pensam que prisão domiciliar não é prisão. É prisão. Por exemplo, o ex-presidente Collor, ele está preso, embora seja na casa, é assim, domiciliar é isso. Ele não pode ter acesso a visitas indiscriminadamente, tem que ser pessoas que já autorizadas. Ele não pode ter acesso à rede social. Ele não pode sequer falar ao telefone, a não ser com pessoas autorizadas. Ele não pode sair, ele usa a tornozeleira eletrônica. Para ele ir ao hospital, ele tem que fazer um pedido. Infelizmente, esse cumprimento não é igual para todos. A grande maioria dos brasileiros não tem, que está preso, não tem sequer advogado. A Defensoria Pública não consegue suprir a enorme demanda que tem. É muito bom que esse tipo de discussão se dê para que a gente possa discutir o seguinte: vem cá, a mulher do batom, a tal da Débora, teve direito à prisão domiciliar porque tem filhos menores de 12 anos. E assim diz a jurisprudência do Supremo. No julgamento em que o ministro Lewandowski foi o relator, num habeas corpus coletivo, que se estendeu. Mas isso teria que ser estendido para todas as pessoas do Brasil que são mães com filhos menores de tantos anos. O sistema penitenciário brasileiro é tão quebrado, Henrique e Miguel, é tão falido, é tão despreparado as pessoas que trabalham com o sistema, que como é que deveria funcionar um presídio? Você entra lá e fala, quantas pessoas tem aqui? 11.333. Quantas que tem filho? 230. Quantas que tem filho e não tem marido para cuidar? 130. Essas 30 tinham que ter direito à prisão domiciliar. É claro que a Carla Zambelli é uma pessoa nova, que não parece ter comorbidade alguma. Isso vai ser analisado, Os médicos dela vão ter que dar um atestado, 2 atestados, 3 atestados. E é uma coisa gravíssima, porque se o atestado dela for questionado pelo médico do presídio, o médico particular que deu o atestado vai ser processado e pode ser preso. Então, não é uma simplicidade. Claro, ela vai fazer o teatro dela, e eu não discuto o direito do cidadão que está condenado, porque o que acontece? Tem uma discussão agora que está se dando, os líderes do partido dela dizendo, não, quem tem que caçar o mandato dela é a Casa Legislativa. Essa é uma discussão válida. Só que no caso dela, como há uma determinação do Supremo de prisão para iniciar a pena em regime fechado, e diz que ela tem que perder os direitos políticos a partir do julgamento, e perder também o mandato por decisão do Supremo Tribunal assim que transitar em julgado, ela vai perder o mandato. O regime fechado já leva à perda de mandato, porque o cidadão não tem como estar presente nas sessões. Né? Quer dizer, no Brasil você tem uma loucura
completa, não quero criticar que é só aqui não, que eu não conheço como é que funciona os países. O deputado que estava voando com o Lula para a China participou da votação para manter o Ramagem fora do processo. Ele estava convidado do Lula, representando a Câmara, lá na China, e votou contra o governo, votou a favor do golpe. Olha só como é que é, porque você vota por telefone. Semana passada eu fui almoçar com um determinado deputado durante o jantar. Durante o jantar, ele participou de 3 votações, que você faz por telefone. Então, você tem uma certa complexidade. Eu acho muito bom, Henrique, que essa mulher... Eu não vi essa cena patética, não. Mas eu acho bom que ela tenha ocorrido, porque é necessário que nós, advogados, que vocês que trabalham com a mídia, que vocês que têm um acesso capilarizado e têm credibilidade, comecem a discutir o sistema carcerário brasileiro. Essa senhora tem... Por exemplo, eu estava conversando hoje com o Juliano Breda, que é um grande advogado criminal do Paraná. E, por coincidência, ele teve uma ideia que é a mesma que eu tive. Vamos apresentar para o INCOR, ou vamos apresentar para o Sírio-Libanês, fazer um pequeno puxado numa dessas cadeias. Se o uma aula cardiológica na Papuda. Uma grande... Isso aí daria um prestígio enorme, uma coisa humanitária. Você pega um Sírio-Libanês, conversa com o Calil, com o Raul Kutai, pega o INCOR, seja lá qual... E faz o seguinte, olha, vamos abrir uma ala específica do Sírio no presídio, por hipótese, Papuda. Porque aí, se tivesse isso aqui, eu estou falando sério, se tivesse isso aqui, o cidadão é condenado, ele pode escolher, está lá, não, eu vou querer cumprir pena, eu quero ficar perto da minha família, o Collor falou, em Maceió, não, mas lá não tem um presídio suficiente para você. Na Papuda tem, vai todo mundo para Papuda. Entendeu? Assim, o que não se pode ter é privilégio. Você não pode ter alguém... Pô, o Collor tem 75 anos, ou 80 anos, não sei. Se ele tem uma série de comorbidade, ele tem o direito à prisão domiciliar. Essa é a vida. O Bolsonaro, eu acho que essas operações dele, grande parte, é pensando numa prisão domiciliar. Porque ele também deve ter, sei lá, 120 anos, 130 anos, que ele faz mal para o país, entendeu? Agora, uma pessoa nova, não pense que é simples assim. Não pense, não é assim que funciona. Ela vai ser submetida, repito, a um médico particular que tem que ter muita responsabilidade, porque o que ele falar vai ser aferido por médicos do Estado. Agora, se a pessoa tem uma comorbidade, a única coisa, a vantagem que tem nisso, para ela é ótimo, que ela vai para casa, ainda que sem acesso às coisas que ela não tem na cadeia, não tem acesso à internet, não tem acesso ao telefone, salvo esporadicamente, não tem acesso quase às visitas, porque as visitas são vexatórias. As visitas que são feitas, a mãe tem que agachar, ficar nua para visitar a filha. Isso é que tem que acabar. Nós temos que melhorar o sistema prisional brasileiro. Eu sou favorável a fazer uma ala do Sírio-Libanês ou de um grande hospital do INCOR num presídio brasileiro. Porque vão precisar, logo, até provavelmente outubro, novembro, vão estar lá, General Heleno. Porque veja bem, hoje o Braga Neto está no quartel. E ele tem direito, não podemos criticar. A partir do momento que transitar em julgado, é cadeia. É Papuda, é Bangu 8. Então, se nós tivermos... O problema todo é que você vai montar uma ala do Sírio-Libanês. E quem é que vai para lá? Se tem muito mais gente precisando na cadeia. Vai ter privilégio? Vai para lá o cara que é ex-ministro? Não pode ser assim. Nós temos que melhorar o sistema presidiário do presídio brasileiro. Essa que é a verdade. Eu espero, quando começaram a ocorrer as prisões das pessoas lá no Mensalão e tal, eu julguei que a esquerda, que nunca tratou bem o sistema carcerário, a esquerda é punitiva. As leis mais duras do Brasil vieram com a esquerda. Essa lei de ficha limpa, a lei de crime hediondo, são tudo leis punitivas. Mas não serviu para melhorar sequer os presídios. Pelo contrário, criaram esses presídios federais que são, no meu ponto de vista, absolutamente desumanos. Você joga uma pessoa lá dentro e a pessoa não tem acesso a ninguém durante 30 dias. Uma cela mínima, não tem acesso a uma pessoa, não toca em ninguém. Todo mundo deve ter lido agora sobre o grande Pepe Mujica, que é o rei das minhas homenagens, que ficou preso 14 anos.
Ele contou uma história que eu chorei quando eu vi a parte da vida dele. Agora eu conhecia, evidentemente, mas ele ficou preso 14 anos, 10 dos quais numa solitária. E quando os agentes do Estado, os ditadores, descobriram que ele gostava de ler, ele ficou 7 anos sem ter acesso a um livro. Isso é que nós temos que discutir, é o sistema medieval dos presídios brasileiros. Então, se essa senhora estava tomando remédio lá servido numa bandeja, que é um papel ridículo, espero que ela sirva para essa discussão que nós estamos tendo aqui agora, melhorar os presídios brasileiros, dar condições. Agora, não pode fazer um puxadinho do Círio para os condenados da tentativa de golpe e ter lá dentro 300 pessoas mais velhas com sintomas de saúde muito mais graves, sem ter nenhum tratamento. Então, o que está errado é o sistema. Aliás, Cacai, a pergunta era justamente eivada de ironias, porque a gente vê que a Carla Zambelli é uma mulher jovem que mantém até agora, praticamente mês atrás, uma vida social intensa, claro, profissional, trabalho, festa, academia, tudo. De repente, ela está nas últimas. Né? Ela teve saúde para correr atrás de um cidadão na rua com a arma na mão. Há muito pouco tempo atrás, há 2 anos atrás, ela estava correndo com a arma na mão através de um cidadão. Quer dizer, tem que ter critério. Nós temos que levar a sério o sistema carcerário brasileiro. Espero que passe agora por uma outra fase de pensar assim. Eu vou te contar uma história. Quando ocorreu o 8 de janeiro, acho que eu até já contei isso para o Miguel, uns 4 ou 5 dias depois, eu sou de Minas Gerais, eu recebo um telefonema de um parente meu, me diz: oi, Cacá, você está bom, sou? Eu estou bom demais. Ele falou: você lembra da... Não vou falar o nome, claro, para não expor a pessoa. Você lembra da fulaninha? Uma prima minha de 2º grau, 3º grau. Lembro demais. Você acredita, sua, que ela é idosa do jeito que ela está presa e num sistema terrível, a comida é muito ruim, ela não tem acesso a telefone, para entrar lá é uma dificuldade, tem fila e tal. Eu falei: mas ela é idosa? Foi presa no asilo? Aí o cara falou: não, só foi presa dentro do Supremo Tribunal Federal, olha só. Entendeu? Aí eu falei: ela está presa no sistema. Aí eu falei assim: e vocês estão reclamando de quê? Da comida? Do fato de ter fila para ir ao banheiro? Eu falei: olha, mas a vida inteira eu escrevi sobre isso e vocês todos me criticavam que eu era protetor de bandido. Quer dizer que você acha que deveria ter cadeias mais humanitárias? Aí o cara: realmente, nunca tinha pensado. Por quê? Porque agora a direita vai sofrer por isso, tem 400 e tantos presos. Eu vi ontem uma entrevista inacreditável de uma mulher reclamando que não visita o marido. Aí eu falei: eu fui prestar atenção, por que ela não visita o marido? Porque ela não é vacinada, e quem não é vacinado não pode entrar no presídio. Ou seja, ela mantém os mesmos princípios que levaram esse povo a uma insanidade absoluta, e ela mantém isso, ela não vacina, por isso não visita o marido. Não sei se ela está achando bom não visitar o marido, está aproveitando para não visitar o marido, mas é uma coisa de maluco. Assim, eu acho que essas questões servem para discutir o Brasil. Porque, veja bem, Miguel e Henrique, até setembro, esse caso do Bolsonaro vai estar julgado. Essas pessoas, provavelmente até outubro, novembro, vão estar presas. Esse vídeo que saiu hoje é estarrecedor. É um cara da Polícia Federal gravando com detalhes, e ele deixou tudo aquilo no aparelho oficial dele, lá da Polícia Federal, falando sobre morte dos ministros, falando sobre prisão dos ministros, falando sobre prisão de mulher de ministro. Quer dizer, não tem saída. Essas pessoas vão ser presas. Espero que sim. Ele queria arrancar a cabeça do Xandão, né? Do Moraes, uma coisa assim. Inacreditável, é uma coisa inacreditável. Eu espero que isso sirva para discutir o sistema penitenciário brasileiro. Pois é. Cacai, deixa eu... queria um comentário seu sobre esse embate cada vez mais grave entre um setor do legislativo, setor importante do legislativo. Você mencionou essa votação, foram 315 deputados que votaram contra o STF para salvar o deputado Alexandre Ramagem. O deputado Sóstenes Cavalcante, que é líder do PL, é um dos mais estridentes em relação a isso. Tem 2 postagens dele recentes, que eu vou colocar aqui na tela, depois
eu peço o seu comentário. Coloca aí, Gui. O primeiro essa é de hoje, em que ele defende a Carla Zambelli. Uma mulher, uma deputada federal mais votada do Brasil, não pode ser caçada por vingança política. Isso não é justiça, é retaliação. Vamos lutar com unhas e dentes. Eu pulei para o final aqui já. Vamos lutar com unhas e dentes pelo mandato da deputada Carla Zambelli, porque hoje é com ela, amanhã pode ser com qualquer um de nós. Muito bem. Bota o outro aí, por favor, Gui. O outro aí é o dia 13 de março, 2 dias atrás, né, em função daquela confusão lá. Parabéns ao presidente Hugo Mota por ingressar com uma ADPF no STF para defender a decisão da Câmara sobre o deputado Ramagem. 315 votos não podem ser ignorados por uma turma. Não é sobre o nome, é sobre respeitar a soberania do parlamento e a Constituição. Seus comentários, por favor, Cacai. Em primeiro lugar, ele está certo ao dizer que tem que brigar pelo mandato, porque amanhã pode ser por qualquer um deles. É verdade, vai ser. Vários deles estarão caçados, presos, escorraçados. Essa é a verdade. Esse tipo de deputado do PL, os bolsonaristas mais radicais, eles estão sem dormir, gente. É normal. Você imagina o Bolsonaro acorda de manhã, liga para o advogado e fala: e aí, o que você acha? Vai ser 30 anos. Os advogados são responsáveis, não podem mentir, porque está chegando o último prazo. Então, eu acho que no processo democrático é normal que as pessoas apavorem, tenham o direito de jus esperneandi. O que não pode, e aí é grave, o que não pode é fazer o uso indevido das forças institucionais. Por exemplo, a Constituição é absolutamente clara ao dizer que o que pode ser feito é a suspensão de um processo pelo ato feito após a diplomação. Então, era sabido, consabido, todo mundo sabia, que se a Câmara fizesse uma votação para suspender o processo todo do Ramagem, o Supremo teria que ser chamado a falar e iria dizer que é inconstitucional. Isso que o Supremo faz é a obrigação dele. O poder judiciário é um poder inerte. Se provocado, tem que falar. É a obrigação dele dizer que é inconstitucional, cumprir a Constituição. O Supremo tem sido o poder que está mantendo a estabilidade democrática. A Câmara não tem o direito de expor o Supremo. Aí é abuso. Não vou nem dizer esse cidadão aí, que não tem muita importância. Mas o Hugo Mota, presidente da Câmara, colocar em votação com a extensão que a CCJ definiu é um abuso de poder. E por que é um abuso de poder? Porque é absolutamente claro que só pode... O texto é incontornável. Pode haver a suspensão, e é bom que as pessoas entendam o que significa essa suspensão. Eles vão suspender, são 5 crimes que ele está respondendo. Vão suspender os 2 depois da diplomação, que são os crimes contra o patrimônio. Ele vai responder normalmente no processo lá do Bolsonaro por 3, vai pegar 20 anos de cadeia. E os 2 ficam suspensos. Aí, quando ele for preso, condenado, perde o mandato, esses 2 vão ser julgados. Então, ele vai pegar 20 anos agora e vai pegar mais 7, 8 anos daqui a 1 ano, 2 anos e tal. É assim que vai acontecer. Agora, o que a Câmara não podia fazer, no meu ponto de vista, é uma estratégia golpista que está ainda em curso. É bom que a gente pense sobre isso. Se você ler a denúncia do Conê, do Procurador-Geral da República, você vai ver que ele, desde o início, ele faz uma coisa muito bem amarrada, mostrando que um dos fundamentos do golpe era desmoralizar o Supremo. Eles tinham a Câmara cooptada. Boa parte da Câmara e do Senado eram cooptados. Ele tinha um poder fascista, que é o executivo fascista. Então, eles tinham que tentar pressionar o Supremo. Como é que eles pressionavam? Dentre outras formas. Tentando desmoralizar o Supremo. E isso faz parte... Essas votações são votações absolutamente provocativas. São votações teratológicas. Veja bem, além de votar 315 deputados, votarem para que pudesse parar todo o processo, ainda houve grupos que diziam que teria que parar também os Correios. Então, o Bolsonaro se beneficiaria. Isso, Miguel, é de uma obtusidade. Se por acaso isso passasse, claro que não passaria, isso não foi nem levado a julgamento, só foi levado a questão até a diplomação. Se isso passasse, o que significava isso? Você tem uma quadrilha
de pedófilos, você tem uma quadrilha de milicianos, você tem uma quadrilha de pessoas que vendem armas. Você pega uma quadrilha de 10 membros, uma organização criminosa, e coloca nela um deputado federal. É muito fácil. Tem uma porra de deputado federal aí que é miliciano. E ele entra oficialmente naquela quadrilha. Com isso, não poderia ter processo. Era o fim do Estado Democrático de Direito. Era o fim da independência dos poderes. Então, isso não foi sequer julgado pelo Supremo. O que o Supremo disse, e disse rapidamente, foi o seguinte: a Constituição prevê, e é um direito constitucional, que até os atos após a diplomação pode ser suspenso. Você paralisa o processo, paralisa a prescrição. Os demais não. Então ele vai ser processado normalmente, vai ser condenado normalmente. Aí vem uma coisa grave, que eu fiquei extremamente contrariado. O presidente da Câmara, julgando para a plateia, são 315 votos, o presidente da Câmara faz uma espécie de um recurso, que não existe. Não existe previsão regimental para esse recurso, para o plenário. E diz, não, como são 315 deputados, a primeira turma não podia decidir, tem que ser o plenário. Isso não existe. O que determina quem vai julgar o quê é o regimento da corte. O regimento tem força de lei e é eles que produzem, está posto. Esses processos são julgados pela turma. Os processos anteriores a 2018 eram julgados pelo plenário. Então, esse processo pode ser até que o Supremo, eu acho que não deveria fazer, mas num ato de boa relação com a Câmara, leve esse processo para ser julgado no plenário. Um erro. Deveria simplesmente comunicar o seguinte: quem julga é a turma, segundo o regimento, já foi julgado e está suspenso o processo a partir da diplomação pelos crimes contra o patrimônio. Porque o próprio ato de provocar o plenário, no meu ponto de vista, já é uma tentativa de desgastar o Supremo Tribunal Federal. Foi lamentável o que fez o presidente Hugo Mota. Julgou para a turma dele, julgou para 315 deputados e tal. Mas isso leva a um desgaste. Sempre que o Supremo é chamado a se manifestar, e ele tem a obrigação de se manifestar, e ele se manifesta porque ele é o garantidor da Constituição, há um certo desgaste. Mas não vai funcionar. Vai paralisar apenas em relação ao tal deputado Ramagem. Ele vai ser condenado naturalmente. Claro que isso não vai ter nenhuma influência. Bolsonaro, general Heleno, general Braga Neto, ex-ministro da Justiça, ex-ministro da Aeronáutica, todos terão um processo regularmente, ainda mais agora, que estão surgindo provas que são assim, inacreditáveis, né? Conversas de pessoas pensando em cortar a cabeça de um ministro, pensando em prender mulheres de ministro do Supremo. É muito bom que a população brasileira, que a sociedade brasileira veja o que nós estamos escapando. Nós escapamos no primeiro momento, mas ainda estamos vivendo uma instabilidade. Tanto estamos que o presidente da Câmara, que é um homem que eu respeito, que eu tenho até uma relação e fiquei horrorizado, dele tentar submeter o plenário. Não existe possibilidade desse recurso.